Senhores deputados, bom, boa tarde a todos. Eu cumprimento aqui na pessoa do presidente Pedro Campos e também na nossa Sara Félix, que é a presidente da FENG, a nossa Associação do Fisco Mineiro. Eu falo aqui pela FEBRAFIT, Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Já há muitos anos, e mais especialmente desde a apresentação das PECs 45 e 110, nós trabalhamos para subsidiar, com elementos técnicos, os debates que levarão o Brasil para um sistema de tributação sobre o consumo mais moderno e funcional. É importante destacar que, neste momento de debate da regulamentação da emenda constitucional, que as propostas encaminhadas pelo Poder Executivo nos PLPs 68 e 108 têm notório rigor técnico, fruto do trabalho harmônico entre a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária e muitos outros atores, com destacada participação de auditores fiscais das receitas estaduais, a qual me permito nominar aqui o Ricardo Oliveira e o Ricardo Neves, que coordenaram vários grupos de reforma tributária e estão aqui presentes lá na CERT. Portanto, ainda que comportem pontuais aperfeiçoamentos, é imprescindível que os projetos sejam preservados em sua essência e, sobretudo, que não sejam desvirtuados em face de interesses circunstanciais. Como entidade representativa da carreira de auditoria essencial e típica de Estado, queremos destacar, entre outros pontos que julgamos oportunos, 3 alterações necessárias para a melhoria do texto. Primeiro, garantir ao Comitê Gestor as atribuições e a estrutura necessária para que o órgão permita que estados e municípios exerçam em plenitude as suas autonomias federativas, de forma integrada e cooperativa. É indispensável que o Comitê Gestor tenha participação ativa na atividade cadastral que se produzirá em ambiente nacional. É igualmente imprescindível que as diretorias concebidas sejam ampliadas para contemplar áreas estratégicas tais como planejamento e avaliação institucional, programação fiscal e gestão de riscos, além de contemplar ações de ouvidoria, relações institucionais, comissão técnica permanente e escola de capacitação própria. Segundo, ajustar dispositivos legais relacionados à designação de atribuições a servidores de carreira das administrações tributárias, para que não reste qualquer possibilidade de desvirtuamento na identificação de competências típicas das atividades de fiscalização, lançamento, representação administrativa, julgamento administrativo, interpretação da legislação tributária, arrecadação e cobrança administrativa. Terceiro, é imperioso fortalecer os dispositivos legais que favoreçam a delegação de competências entre as administrações tributárias. Lembremos sempre que o novo sistema de tributação sobre o consumo foi concebido para ser integrativo e colaborativo. Há outros pontos que entendemos que também precisam de alteração, mas respeitar o compromisso com o tempo de fala, encaminharemos posteriormente a esse colegiado. Viu, Alberto? Agora, passo a um importante alerta em relação a propostas de emendas ao texto que vão em sentido contrário aos valores da reforma. Estão sendo defendidas sugestões de mudanças que claramente prejudicarão contribuintes e comprometerão a simplificação, a eficiência administrativa e a fluidez dos sistemas, apenas para tentar preservar feudos que já não encontram guarida no cenário de evolução social a que nos propomos. Estamos certos da lucidez que norteiam
os trabalhos desta Casa Legislativa, mormente dos grupos de trabalho destacados para esse escrutínio dos textos legais. Mas não podemos deixar de chamar a atenção dessas injustificadas agressões ao texto técnico cuidadosamente concebido. Fraudes fiscais estruturadas são reiteradamente debeladas pelo exercício exclusivo das atribuições legais das administrações tributárias federal e subnacionais. Portanto, não há que se relacionar seu combate à amplificação da divulgação de informações de interesse fiscal. Informações relacionadas aos processos de cobrança judicial e extrajudicial, e mesmo de eventuais fraudes à execução, são regularmente disponibilizados às procuradorias, o que se antevê também no ambiente do comitê gestor. Também avaliamos como impróprias as propostas de concentrar a atividade de inscrição em dívida ativa nas procuradorias. Esta não é a realidade de alguns estados e da ampla maioria dos municípios, por questões estruturais e de administrações. A inscrição em dívida ativa não se relaciona com a atribuição exclusiva de representatividade do ente em âmbito judicial e extrajudicial. Mas, de fato, o maior incômodo que apontamos vem da clara tentativa de ceifar a faculdade conferida ao comitê gestor de coordenar métodos adequados de solução de conflitos. Ao lado da proposta injustificada de redução do prazo de condução das ações de cobrança administrativa, as propostas atentam contra o objetivo de possibilitar e facilitar o cumprimento das obrigações de natureza fiscal ao menor custo de conformidade para os contribuintes. Finalmente, registro que é inaceitável e deve ser amplamente combatida qualquer tentativa de subtração de competências e atribuições legais designadas às administrações tributárias e às carreiras de auditoria fiscal. Isso seria um claro desrespeito às disposições constitucionais previstas no inciso 18 do artigo 37, que asseguram às administrações fazendárias, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre todos os demais setores administrativos. Neste sentido, são incabidas as investidas contra competências da administração tributárias em pontos como a elaboração do regulamento do IBS e de atos normativos do comitê gestor, a representação do ente federado no contencioso administrativo tributário ou na cobrança administrativa, o julgamento do lançamento tributário de ofício no âmbito do qual a Câmara Superior constitui instância julgadora. E, por fim, a uniformização da interpretação da legislação do IBS e de sua harmonização com a CBS. Para concluir, renovo nosso compromisso com a aprovação da regulamentação da reforma tributária. Reitero meus agradecimentos pelo convite para integrar esse processo e conto com a sabedoria dos senhores deputados na sensibilização das relevantes questões trazidas em nossa fala. Por fim, eu quero falar que a gente reitera também as falas anteriores, especialmente a questão do Free Rider, que trouxe aqui o nosso presidente Fábio Macedo da FENAFIM, e também os meus antecessores que falam da questão da transação administrativa e que a gente deve, para melhorar a eficiência do processo de cobrança, que os incentivos sejam maiores no começo da cobrança e não no final do processo, para que não incentive a litigância tributária que levou o Brasil a índices sem precedentes de 70% do PIB em contencioso administrativo e tributário. Se você coloca os maiores incentivos lá na cobrança judicial, na execução, incentiva que os contribuintes queiram litigar para conseguir os melhores incentivos, e não pague
pague no tempo oportuno, levando redução do contencioso e recursos para o erário público para implementação de todas as políticas públicas, inclusive o financiamento deste parlamento. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Em seu nome, agradeço a todos que fazem a Febrafite. E para concluir as exposições no dia de hoje, concedo por 10 minutos a palavra para Thales Freitas Alves, presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da